Amém. Ó Deus eterno e bendito da minha vida. Senhor Deus, tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és tremendo, Senhor, e nós estamos aqui para glorificar o teu nome, louvar o teu nome, com alegria, Senhor, com descontração também, pois nós não estamos fazendo nada que não seja da tua vontade, Senhor, e que nos permita também nos distrair nesse momento, meu Deus. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de oração, te agradecemos, Senhor Deus, pela autoestima, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de alegria que o Senhor, através da tecnologia, tem proporcionado às nossas vidas, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus por isso. E te pedimos, Senhor Deus, a proteção pela nossa vida, a proteção para toda a nossa família, Senhor. Pedimos a Ti, meu Deus, que erga uma coluna de fogo. Cure, meu Deus, proteja, sara e salve, Senhor, todas essas pessoas que estão tendo necessidade de sair das suas casas para ir trabalhar, se expondo no caminho, Senhor, se expondo dentro do ambiente de trabalho. Meu Deus, continua com a tua fidelidade para conosco, Senhor, nos protegendo como tu tens feito, meu Deus, porque nós sabemos que a nossa proteção vem dessas orações aqui, desses momentos, porque estamos nos sujeitando a ti, crendo na tua palavra, crendo, Senhor Deus, que tu é poderoso. Por isso, Senhor, nós te pedimos, acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Leva teus anjos, Senhor, a casa e a toda a família da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, na casa da Renata também, Senhor, a Tainá, meu Deus, em nome de Jesus, da Carliane também, que sempre assiste a gente aqui, Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, nós nos entregamos para ti, Senhor, na confiança de que seremos guardados e estamos debaixo da tua poderosa e potente mão, Senhor, em nome de Jesus. Também, ainda em solicitação a ti, meu Deus, nós te pedimos também pela vida, Senhor Deus, dos enfermos, Senhor, que conhecemos e daqueles que são dados os nomes para a gente orar e clamar a ti. Nós pedimos a ti, meu Deus, pela vida da Leia, Senhor, pela vida do Leandro, da doutora Rita, da Letícia, Senhor, do Riquelme, do José de Ribamar Cabral, da Tainá, Senhor, e daquele bebezinho que está no ventre dela, Senhor. Te pedimos também pela vida da Bisaval, em nome de Jesus. Te pedimos pela vida também do doutor Enzo Ferraz, do vovô João, da vovó Maria, da tia Carminha, que precisou ir para o hospital, Senhor Deus, em nome de Jesus, protege também. E te pedimos também, Senhor Deus, pela vida da Olandira, eu acho que é Marchiori, né? Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar cuidando dela também, que está internada, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos, cuida, Senhor Deus, de todas essas pessoas, escreve os nomes dessas pessoas e os nossos nomes no livro da vida, meu Deus. Em nome de Jesus, nos toma nas tuas mãos e nos protege, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de hoje, ela fala sobre... Peraí. Sobre viver de maneira... A maneira vã de viver, que são as pessoas que vivem de qualquer forma e de qualquer jeito. A Bíblia diz que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, né, que por tradições recebemos dos nossos antepassados, das pessoas que a gente conhece, que criam a gente, no caso, nossos pais, e tem pessoas que são criadas por famílias adotivas e por aí vai. Então, assim, Deus nos resgatou da vã maneira que a gente vivia antes. Então, a gente sabe que hoje a forma que a gente vive, ela é muito cultural. A forma como as pessoas são educadas é muito cultural. Por isso que as coisas vêm sempre mudando e se adequando conforme muda a sociedade, conforme as pessoas vão vivendo, conforme novas descobertas vão acontecendo. Então, a gente tende a se adaptar a essas situações. E muitas das vezes, a gente deixa entrar na casa da gente coisas vãs, coisas que não agradam a Deus, por meio da televisão, por meio da internet. E tudo aquilo ali acaba influenciando diretamente na criação das pessoas. E aí a gente vai, cada dia que passa, criando uma sociedade mais doente, uma sociedade mais cheia de vícios, uma sociedade com menos amor, uma sociedade com pessoas mais cheias das suas próprias vontades, egoístas, orgulhosas. Então, a gente precisa entender que essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que a gente tenha atitudes que venham agradá-lo.
tá? Então, para começar a agradar a Deus também, a gente tem que entender que o modo da gente falar pode ou não desagradar a Deus e influenciar na vida de certas pessoas. A forma como a gente fala, né, ela pode ajudar uma pessoa a ser alguém melhor na vida, ou a gente pode simplesmente estar abrindo as portas para que aquela pessoa viva uma vida em desgraça, uma vida de sofrimento. Né? Então, assim, ao modo de falar, a gente precisa entender que a nossa língua, ela traz morte ou ela pode trazer vida. Então, quando você vive num lugar onde as pessoas só sabem te amaldiçoar, só sabem falar palavras ásperas para você, dificilmente você vai conseguir ter uma vida que você possa se realizar como pessoa, como profissional, porque você só está recebendo palavras de morte, palavras de maldição, palavras que vão te acorrentar no mundo espiritual e te deixar numa servidão, né? Numa servidão de coisas ruins. Então, quando você é abençoado por palavras, você tem uma possibilidade muito grande de ter uma autoestima melhor, porque você recebe nas palavras carinho e incentivo, e isso faz muita diferença na vida das pessoas, tá? Então, que a gente possa entender que as palavras da gente, ela pode ser palavras de vida ou palavras de morte, e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, primeiro, para a gente poder falar, a gente precisa ter a língua. E a língua, ela fala, a palavra de Deus nos mostra que a nossa língua, ela pode ter um mal contido, ela também é fogo, ela é cheia de veneno mortal, né? E traz influências boas ou ruins. Então, para começar, o mal contido, né? Tem pessoas que não conseguem controlar os palavrões, né? Ou o desejo de falar mal dos outros e uma série de outras coisas. Mas você já, eu lembro que em Barreirinhas, quando a gente morava aí, tinha uma vizinha que ela só vivia com palavrão na boca daquela mulher. Eu não lembro mais o nome dela, eu não sei nem se essa mulher tá viva, mas era palavrão dia e noite. Então, assim, isso me marcou muito, porque a gente não tem o hábito de estar chamando palavrão, mas quando você escuta a pessoa chamar palavrão o tempo todo, chega a doer nos teus ouvidos. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque os palavrões eles nunca vão te trazer algo de bom. Você sempre vai viver uma vida miserável quando você tem palavras malditas ao teu redor. Então, o mal contido na língua está bem aí. Quando você é uma pessoa que só fala imoralidade, você é uma pessoa que só fala palavrão, então é uma pessoa que só sabe abrir a boca para desejar o mal do outro. Então, isso daí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque além de não agradar a Deus, isso também traz atraso para a vida da pessoa que tem esse hábito. Tá? E também é fogo, que queima e devasta. Depois de lançarmos uma fagulha de mentira ou de suspeita sobre alguém, é difícil apagar. Então você imagina uma pessoa chegando num determinado, vamos imaginar um ambiente de trabalho. Você chega, você é novo, e alguém que não te conhece, já de cara não gosta de você, ele pode inventar uma mentira a teu respeito. E só dele ter inventado uma frase só com seu nome, você vai ficar mal visto na empresa inteira. Por quê? Porque ele lançou uma fagulhazinha e aquilo ali vai pegar fogo. E as pessoas já vão criar um preconceito de você. Então veja que uma palavra, uma frase, né, por uma inveja, por um ciúme, alguma coisa assim, acabou com a sua vida ali. E aí você vai ter que destruir tudo aquilo que as pessoas veem de você para que elas entendam que você não é aquilo ali. Mas até ela chegar a esse ponto, podem demorar anos e você pode fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa infeliz. Né? Então veja que como que uma frase, uma palavra pode destruir a vida de alguém. Então a gente precisa entender que dependendo da palavra que a gente vai lançar, a gente pode estar ateando fogo na vida de uma pessoa. E pode durar pelo resto da vida dela, como também pode ser passageiro, mas a parte do passageiro é bem menos provável. Né? Então a nossa língua também é cheia de veneno mortal. Quando a palavra de Deus diz que que o que envenena o homem é aquilo que sai da boca do homem, porque é o que está dentro do coração, né? E não o que entra através da comida, a gente tem que entender que quando a gente fala algo desse tipo, a gente está
jogando para a pessoa um veneno, a gente está envenenando a vida daquela pessoa, lembrando que esse veneno já está dentro da gente. Então a gente está simplesmente agindo como uma cobra peçonhenta, destilando veneno. E a gente precisa entender que nós não nascemos para fazer isso com alguém, né? E que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As palavras são como flechas, depois de lançada, não podem mais ser interceptadas. Então, você imagina, quando você lança uma palavra para alguém, você não tem mais como voltar atrás. Até desculpa você pode pedir, mas a gente sabe que existem palavras que doem muito mais do que uma porrada. Dói muito mais do que um tapa na cara. E às vezes aquela palavra, por mais que você diga que perdoe, você acaba não perdoando, porque ela machucou tanto que você guardou aquilo ali e aquilo te envenenou. Então veja bem, uma pessoa envenenada, uma pessoa cheia de veneno, ela consegue envenenar uma outra pessoa, que provavelmente vai sair destilando veneno por aí e envenenando outras. E daí nasce uma sociedade doente. Então a gente tem que tomar cuidado. A língua da gente, ela é um palco de uma disputa intensa e contínua entre duas forças opostas, o céu e o inferno. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer o id, que é falar do Senhor Jesus. Então, quando a gente abre a nossa boca apenas para inflamar alguém contra outra pessoa, a gente não está fazendo a vontade de Deus. A gente está fazendo com que nasça discórdia, que venha nascer rancor, que venha nascer raiva e vários outros sentimentos decorrentes da inflamação que a gente criou naquela pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, que a gente ouve, que a gente vê, porque a nossa língua, muitas das vezes, é a nossa perdição. E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não venha a ser perdida por conta de uma falácia só. Né? E a palavra de Deus nos diz isso. Então, assim, o que traz como consequência? Ela contamina o corpo, né? As nossas palavras ruins não fazem mal só para quem ouve, mas fazem mal também para a gente, porque a gente está falando. Então, se a gente está falando, é porque a gente por si já está mal. E a gente precisa entender que nós não estamos aqui para fazer as outras pessoas sofrerem. A gente está aqui para criar um ambiente mais saudável possível. Nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. E para que a gente venha fazer isso, a gente precisa entender que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, você imagina quando você chega num determinado local para ser atendido e a pessoa te trata mal. Você sai dali chutando cadeira. Você chega no restaurante, seja lá o que for, numa loja, você sai chutando tudo, injuriado, porque você não gostou da forma como você foi tratado. Mas será que em algum outro momento você não também está tratando as pessoas assim? Porque não é toda hora que a gente tem paciência. E a gente sabe, por exemplo, na nossa família, a gente é meio impaciente. Eu digo isso por mim, mas eu tenho me policiado muito do que eu era, porque eu acredito que já tô aí melhorando, sei lá, um percentual pequeno, mas, né? Espero que Deus continue trabalhando. É como eu falei, a gente quando pede a Deus paciência, ele não dá paciência numa bandeja, ele dá oportunidades para que possamos ser pacientes. E a gente tem que entender que essa oportunidade aí, quando a gente estiver sendo tentado na paciência, a gente tem que lembrar, é a oportunidade de ser paciente aqui que eu pedi para Deus. Então a gente precisa lembrar disso, tá? Então, a língua é algo tão forte que pode queimar toda a vida de uma pessoa, como eu falei antes. Então, às vezes, você fala uma coisinha de alguém e aí você faz com que várias pessoas que não, principalmente quando essa pessoa não é conhecida daqueles que são do teu convívio, e aí você vai lá e fala uma coisinha. Então, quem não conhece já cria um certo ranço sem nem conhecer. Você detonou a possibilidade daquela pessoa cooperar para a vida daqueles que estavam lá com ela. Então, a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? E, às vezes, até numa brincadeira, a gente pode estar seriamente machucando a autoestima de alguém. A gente brinca com aval, a gente chama aval de bisaval e tudo mais. Só que eu acredito que deve ter algumas brincadeiras que a gente faz com ela que, de repente, pode estar inflamando ela, sim, trazendo tristeza. E aí, também, a gente precisa falar. Quando a gente tem uma brincadeira que a gente não gosta, a gente precisa dizer, eu não gostei dessa daqui, porque pode brincar de outra forma, mas essa aqui não dá, porque me machuca, e a gente precisa aprender a falar,
Então, quando a gente só recebe, guarda aquilo ali, a gente fica doente com aquilo. Acredito que não seja o caso da Val, mas se for, com certeza ela vai falar. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com as brincadeiras. E outra, a gente tem que brincar com quem sabe brincar, porque tem pessoas que gostam de brincar, mas quando vai receber a brincadeira, não sabe brincar. Aí já leva para o lado pessoal, aí fica aquela briga, aquela confusão, aquela coisa toda. Então, a gente precisa ter cuidado também com isso. E quem está na brincadeira precisa também falar, olha, não gostei. Ou então, eu gostei, né? E pronto, e acabou a história. Até porque a gente sabe, na nossa família, a gente brinca bastante, né? Quantas sentenças negativas, e também maldição, a língua também pode trazer maldição. Então, quantas sentenças negativas nós declaramos sobre pessoas e sobre nós mesmos? Então, a gente até falou isso aqui em um outro momento, que a gente diz assim, não faço isso aqui porque nunca dá certo para mim, então eu nem faço mais. Eu era dona de fazer isso, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa parar. Isso é uma coisa que eu falo, que eu tenho trabalhado em mim também, porque às vezes a gente diz assim, não, isso aqui não é para mim, não quer saber disso, não. Porque você acaba acreditando que não é para você determinadas coisas, e você não pode pensar dessa forma. A gente tem que entender que a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para quem serve a Deus. Então a gente tem que internalizar isso no nosso coração e acreditar que as coisas que de repente é um desejo dentro do coração da gente que está ali, ou era um sonho de quando você era criança e nunca realizou, às vezes não realizou porque você deixou de sonhar, né? Então você acabou trazendo isso para internalizando isso em você. E a gente tem que sonhar, né? A gente precisa sonhar, porque quando a gente sonha, vai que o nosso sonho é o mesmo sonho de Deus. A gente coloca diante de Deus e ele transforma aquele sonho em realidade. Só um parêntese aqui, quando eu passava aqui nessa avenida que eu moro aqui, eu sempre dizia assim, eita, aquele condomínio ali, eu tenho muita vontade de pelo menos entrar para conhecer. E eu tô morando aqui. Então, assim, olha como é o sonho. E isso foi, e eu quando cheguei aqui em São Luís, eu vim a primeira vez que eu vim na praia aqui perto, eu vim com os tios meus que eu morava na casa deles. E uma vez eu passei nessa avenida, eu disse assim, nossa, eu tenho vontade de morar aqui nessa avenida. Tipo assim, deu vontade de morar aqui nessa avenida, eu achei tão legal. Será que algum dia eu vou mesmo passar por aqui? Então, veja só, um pensamento, eu tinha 15, 14 anos, mais ou menos, eu acho. Então, quando você passa assim, você fala, olha só, palavras têm poder. Eu passei aqui, eu falei, e uma outra vez eu passei aqui de novo, eu disse assim, rapaz, eu tenho vontade de morar aqui nesse bairro. E pronto, sabe? E morreu aquilo ali. E de repente Deus realizou uma coisa que eu falei quando eu tinha 13, 14, 15 anos, sei lá, quando eu passei por aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as palavras da gente, porque uma coisa que a gente fala, Deus pode guardar aquilo ali e uma hora entregar pra gente, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Graças a Deus foi bom, né? Graças a Deus mesmo. Então, assim, depois da língua, tem a história dos vícios, né? Que as pessoas, às vezes, para sair de uma situação de vergonha, de uma situação de descontrole, de baixa autoestima também, elas e de problemas, acabam se refugiando na bebida, no cigarro, né? Também jogos de poker, de não sei o quê. Então, assim, algumas pessoas sabe, estão dentro da casa delas, mas algo lá dentro da casa delas deixam elas, sei lá, entristecidas, enraivecidas, vai saber. No trabalho, às vezes não é realizado no trabalho, e tem gente que acha que adquirindo um vício, ele vai conseguir ser mais feliz na vida, quando na verdade isso não vai acontecer, né? Porque o vício, na verdade, ele só vai entristecer aquela pessoa, porque ele vai criar um problema bem maior. Então, por que se adquire vício? Pela solidão, pelo aborrecimento, pelas más companhias, pela fuga de problemas, pela busca de prazer, pela rebeldia, pela necessidade de aceitação. Ah, se fulano está fazendo, eu vou fazer também para poder entrar naquele grupo ali, né? E abusos também de medicamento acaba sendo vício. Então, quando a pessoa ela começa a usar o medicamento de forma desorganizada, exacerbada, acaba trazendo um vício por medicamento. E no dia que não toma aquele medicamento, a pessoa volta a ficar louca. E assim, é uma coisa muito, muito, muito fora da normalidade mesmo. Quando eu saí da internação, por causa da coluna, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá em casa, eu tava desesperada, porque eu tava tão acostumada a tomar o remédio para dormir, que na noite que eu saí do hospital, eles suspenderam da medicação que eu tomava. E uma das medicações era um antidepressivo e um ansiolítico.
E eles suspenderam de vez. E nessa noite eu quase fico louca, porque eu não conseguia dormir. Eu não parava de pensar no trabalho, de pensar na minha vida, de pensar em tudo. E assim, era uma coisa tão doida e misturada com a dor que eu comecei sei lá, acho que eu tava me batendo na parede. Quebrei um cabo de vassoura assim, porque eu tava tão desesperada. Olha o que isso faz. Foram acho que 16, 17 dias mais ou menos internada. Eu acho que foi isso, não sei. E aquela medicação ali o tempo todo, olha o que causou. Imagina uma pessoa que faz uso disso há anos. Por isso que quando você tira a droga de uma pessoa que usa droga, ele fica alucinado, ele fica louco. Porque é algo tão forte que o organismo acaba se acostumando. Então, assim, que a gente tenha muito cuidado. Às vezes você acha assim, ah, não, é porque eu tô acostumada a tomar esse remédio aqui, mas ele é só para dor de cabeça. Às vezes a pessoa cria um vício tão desgraçado de dizer assim, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, que não tá com dor de cabeça, mas pelo vício de dizer isso, a pessoa diz que tá com dor de cabeça. E acaba tomando uma medicação para uma dor que ela nem sente mais, o psicológico dela que está repetindo, porque nós, quando a gente é acostumado à repetição, a gente tende a fazer aquilo involuntariamente, né? Então a gente precisa tomar certos cuidados para isso. Então a gente tem, quando a gente faz uso de vícios, de todos esses aqui que eu falei, a gente perde a capacidade de dirigir a própria vida da gente. Então, tem pessoas que são até interditadas, né? Por quê? Porque já estão numa. Tem pessoas que, na hora que recebe o salário, gasta o salário todinho só com bebida. E não paga conta de água, não paga conta de luz, não paga mais conta nenhuma. Esse é uma pessoa que já está num nível da doença de uma forma grave, precisa ser interditado até pela própria família, precisa ser jogado dentro de um local para se apartar da bebida. Porque é algo assim que você não controla mais. E a palavra de Deus diz que aonde há vício, há espírito maligno, né? Porque uma pessoa que ela é viciada em beber, uma pessoa que é viciada em jogar, que ela não consegue fazer outra coisa, que não fica na cabeça dela aquele pensamento por bebida, né, por jogos ou qualquer tipo de vício, ela vai entrar, ela começa a ficar doente, né? O vício, ele traz doenças psicológicas e depois acarreta em doença física também. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Ah, mas o vício é só de bebida, só de cigarro, jogos? Não. Às vezes a gente tem vícios também, que a gente começa a pensar qual é o vício que eu tenho. Qual é a coisa que você jamais pode deixar de fazer? Ah, não posso deixar eu tomo café 5 vezes por dia. Será que não já está virando um vício? Então, tudo são coisas pequenas que a gente não começa a mensurar, mas chega um momento que a gente verifica que a gente não pode mais viver sem aquilo. E a gente tem que entender que a gente não pode viver sem Jesus. E não sem as coisas mundanas, entendeu? Tudo nessa vida a gente tem que ter um equilíbrio. Inclusive as ofertas desse mundo. O que a gente não pode, a gente tem que desejar ardentemente por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. As outras coisas, tudo tem que ser na medida. E isso, quando a gente tem um vício, dependente de qual seja, aumenta os problemas ao invés de resolver. Porque a pessoa que, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas, quando ela não tem mais o dinheiro dela para comprar drogas, ela vai fazer o quê? Ela vai roubar. Quando ela não consegue mais roubar, ela pega dentro da casa dela e sai vendendo tudo. Por quê? Porque ela vai precisar sustentar o vício dela. E você não pode esquecer nada perto daquela pessoa, porque ela vai roubar para poder pagar o vício dela, né? Então isso é uma coisa muito séria. Eu cheguei no supermercado semana passada e chegou um cara assim bem humilde mesmo. Ele disse assim: "Oh, você pode pagar essa fralda descartável aqui para mim e o leite da minha filha?" Olha, gente, aquilo ali me doeu, porque ele tinha assim uma cara tão sofrida. Eu disse assim: "Posso, moço, bote aqui." Quando os segurança do supermercado chegaram e me abordaram, disseram assim: não faça isso não, a gente está abrindo uma investigação contra esse malandro aqui. Aí eu, meu Deus do céu, um homem desse, com a cara dessa, ele disse, ele vende tudinho ali para comprar drogas. Então, assim, olha o que o vício não faz. Esse homem nem família tem, que o cara estava dizendo. Então, você se compadece de uma pessoa dessa, mas ele está viciado, né? E, assim, é complicado. Então, assim, o que pode se fazer? Eles abriram a investigação, provavelmente vão fazer uma internação compulsiva, que chama, né? Internar ele contra a vontade dele, mas vai ser para o bem dele. Então, veja a consequência disso. Né? Então, tem pessoas que estão tão viciadas que tem família, tem uma casa boa, tem dinheiro, mas está na rua, vivendo na rua como um mendigo, porque o vício levou a isso. Então, a gente precisa tomar certos cuidados.
e além de comprometer a saúde da gente, né? E afastar a gente das pessoas que a gente conhece e destruir as nossas finanças também. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Mas para que a gente venha conseguir, a gente tem que lembrar que a gente precisa todos os dias agradecer a Deus, de manhã, de tarde, de noite, a gente precisa fazer, orar, ler a palavra de Deus, né? Se a gente ainda assim não conseguir, a gente precisa buscar ajuda com profissionais que possam nos ajudar, porque Deus, se Deus fez o ouvido, como é que ele não vai escutar o que a gente escuta? Se ele fez a nossa boca, como ele não vai escutar o que a gente fala? E se ele é o dono do conhecimento, ele deu conhecimento para outras pessoas. Então, Deus, ele dá o conhecimento ao homem. A gente não pode ser ignorante, porque tem muita gente assim, não, porque deixa o que Deus vai fazer. Mas Deus deu sabedoria ao homem também. Então, que a gente venha procurar ajuda. Quando você não consegue mais se controlar, você precisa procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, e isso não pode ser motivo de vergonha, muito pelo contrário, a gente tem que entender que nós somos seres humanos e a gente tem limite na nossa vida. Então, às vezes, uma situação, seja qual for, traz coisas, acarreta muita coisa psicológica na vida da gente. A gente não pode ter vergonha de se tratar. A gente precisa buscar tratamento quando a gente entende que nós já chegamos no nosso limite. E às vezes, uma ajuda psicológica ou psiquiátrica não é vergonha. Às vezes não. Ela não pode ser motivo de vergonha e muitas das vezes ajuda você até se entender, sabe? Às vezes você tem atitudes assim que não são legais, ou então atitudes que você até diz assim, mas por que eu faço isso? Né? Então, às vezes, você conversando com um profissional desse, você encontra a resposta. Às vezes é algo que aconteceu contigo lá na infância. E aí isso acarreta em comportamentos hoje. Então, tudo que a gente viveu na nossa infância é o que nós somos hoje. Transparece na nossa ação hoje. Então, que a gente venha tomar certos cuidados e venha entender que a gente pode procurar o outro ser humano para também estar buscando esse tipo de ajuda. Mas sem esquecer da nossa fé, sem esquecer de buscar a Deus, né, ler a palavra de Deus, porque quando a gente se submete a Deus, Deus é fiel para ajudar a gente. Mas a gente precisa ter fé de que ele vai conseguir fazer isso, né? Porque se a gente achar que, vou só fazer isso aqui, né? Vai dar em nada, realmente não vai dar em nada, porque a fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi acontecer. Eu tenho fé que algo de bom vai acontecer comigo. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. E ainda não aconteceu. Então, pelos olhos da fé, eu preciso acreditar que Deus está trabalhando. Eu preciso acreditar que esses momentos aqui, Deus está entrando na nossa vida e está modificando o nosso ser. Certo? Então, vou devolver aqui os microfones e a gente vai fazer a nossa oração. Amém. Então, a palavra é essa, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que fala. Amém. Isso também para a língua, né? Né, Raquel? É verdade, para a gente não falar besteira. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixei de cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora. Amém. Estivemos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Minha casa serviremos Serviremos ao Senhor. A Deus.